Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e neste vídeo vou fazer aqui uma resposta por conta de algumas falas, alguns pontos que Fernando Haddad abordou na conversa com Bial. Antes de tratar deste assunto, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal, confira aí se você ativou as notificações e, claro, se gostar do vídeo, deixa o seu like e compartilha. Vamos trazer mais pessoas aqui para este espaço que valoriza boas ideias, os bons projetos e a boa política. Meus amigos, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser acompanhar na íntegra a conversa que o Haddad teve lá com o Bial. Mas olha, já começou a gente sentindo uma certa vergonha alheia, porque o Bial já falou assim: em 2018 você foi escolhido por Lula, que estava preso e inelegível, já começou ressaltando isso, para ser seu avatar como candidato à presidência. Foi questionado pelo Bial sobre 2022 se não seria um gesto de grandeza Lula sair como vice, numa chapa encabeçada por outro, não citou nem nomes. E aí aqui tem um ponto que, como o pessoal brinca, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Disse ele que Lula congelou essa condição dentro do PT, porque acha que o momento agora é discutir desemprego, inflação e vacina. E deixou essa discussão mais pra frente. Lula tá viajando aí pelo Nordeste, certo, para falar de inflação, desemprego e vacina, né? Ninguém acredita nisso, Haddad, não adianta, tá falando de eleição, sim senhor. Haddad lembrou que Lula está tendo conversas, então, logo em seguida, com políticos do campo progressista e centro. E ele meio que apavorado, do centrão não. Que medo é esse, hein? Vocês governaram com o centrão durante tanto tempo. E eu precisava lembrar que ele não citou lá, mas Eunício Oliveira, Lula jantou na mansão do Eunício. Que quadro, né? Eunício morto politicamente falando, e o Lula parece que faz questão de colocar Eunício de volta no debate, enfim, talvez voltando ali para a Câmara no ano que vem. E aí entrou num ponto central da conversa, que o Bial, na conversa que teve com o Ciro, colocou lá um vídeo do Delfim Neto, lembrando que teve uma conversa em 2018 em que o Ciro seria o candidato e que foi traído pelo PT. E que se não fosse essa traição, o Ciro seria, na opinião do Delfim, eleito. O Bial levantou essa conversa e o Haddad disse que a oferta era para o Ciro ser vice do Lula e, em caso de impedimento, o Ciro assumiria a cabeça de chapa e ele, Haddad, entraria para compor como vice. Bom, primeiro ponto assim que a gente tem que ressaltar é que o Ciro nunca negou isso. Teve petista que compartilhou isso. Ai, tá vendo aqui, revelação, não. O Ciro disse isso já há anos, que ele está falando de forma tranquila a respeito desse convite. E como o Haddad confirmou, o Ciro já disse várias vezes que nem considerou a proposta. O Haddad disse, o Ciro nem a considerou. E que bom que ele assim o fez, né? Por quê? Quem vai explicar o que aconteceu é o professor de Juiz de Fora, Gustavo Castañón, pessoa próxima a Ciro Gomes, que postou nas suas redes sociais algo importante. Abre aspas para Gustavo Castañón. Sim, faltando 24 horas para o registro de chapa, Lula fez o, entre aspas para ele, convite narrativa para Ciro ser vice numa chapa fake. Por que o Ciro não aceitou? Pergunta ele. Vários motivos, ele vai elencar aqui alguns. O convite era uma farsa, primeiro ponto. No final a gente vai entender por quê. Ser vice do Lula, segundo, seria se submeter naquele momento a um preso condenado. Terceiro, seria abonar a fraude da candidatura Lula, que seria impugnada. Como o Ciro vive dizendo, até as pedras do caminho sabiam que a candidatura seria impugnada. Quarto ponto, havia naquele momento a ameaça de impugnar a chapa inteira, o que deixaria a centro-esquerda sem candidato. Quinto, na chapa do PT, Ciro teria sua campanha nas mãos de Sérgio Gabrielli e Gleisi Hoffmann. Lembra quando o Ciro fala que não queria fazer campanha para bandido? Deem um Google aí. Sexto ponto, no caso de impugnação de Lula, a definição de Ciro como candidato estaria nas mãos do Diretório Nacional do PT. Já pensou, meus amigos? A direção chega e diz, então, Ciro, a gente entende sua situação, mas Lula quer Haddad candidato e você vice dele. Imagine uma situação como essa. Sétimo, sendo vice fake, seria impedido de participar dos debates até o julgamento,
o que nesse caso poderia ter se arrastado até a última semana, como ocorreu com Haddad, que ficou fora de vários debates, numa situação ali, enfim, lamentável de ver um púlpito, uma tribuna vazia. Oitavo, como vassalo de Lula, perderia a condição de ser visto como uma alternativa de poder, não só em 2018, mas para sempre. Por exemplo, hoje, quem seria o nome com alguma chance de, em 2022, vencer a polarização Bolsonaro no campo da centro-esquerda? Não teríamos. Nono ponto, estaria se humilhando publicamente ao se submeter ao PT dias depois do que o PT fez no poder e o tirar tempo do PSB dele, então, dias antes. Em agosto, Márcio Lacerda retira a candidatura de governador de Minas para governador de Minas e sai do PSB por conta da manobra que o Lula fez dentro da cadeia para isolar Ciro Gomes. Ah, para atrair o apoio do PSB para ele? Não, só para manter o PSB neutro e sacrificando lá em Pernambuco Marília Reis. 10º ponto, o deixaria refém da agenda lulista e o colocaria na posição de defender os erros do PT, tirando-lhe as condições políticas, inclusive controle sobre seu próprio tempo de TV, para debater a questão nacional e apresentar projeto alternativo ao petismo. Enfim, finaliza ele, depois de ficar claro para todos a grande sacanagem que fez para evitar o surgimento de outro candidato no campo progressista, Lula fez o convite, sabendo que não poderia ser aceito, só para jogar a culpa da falta de unidade da esquerda nas costas de quem? Do Ciro. Você aceitaria? Pergunta Gustavo. Se quisesse ser presidente da República a qualquer preço, talvez tentasse a aposta. Ou seja, meus amigos, o convite era uma farsa. Sabiam que o Ciro não aceitaria por conta disso tudo, mas tentaram até o último momento colocar Ciro junto da sujeira do PT para depois matar mais uma possibilidade no campo progressista que hoje, em 2021, se torna aí a esperança de que a gente tenha de fato um governo progressista a partir de 1º de janeiro de 2023. Bial em seguida deu o golpe de misericórdia no Haddad e disse: o Lula só desistiu de ser candidato um mês antes, quando ele foi declarado inelegível pelo TSE, o que era, lembra Bial, uma decisão previsível. E lembrou do episódio, isso aqui foi outro momento de vergonha, em que o Haddad usava máscara com a imagem do Lula. E na opinião de analistas, segundo Bial, isso ajudou o Bolsonaro, insuflando-o. E aí Bial perguntou, faz uma autocrítica quanto a isso, Haddad? Ah, mas imaginem. Claro que não. Diz ele que política se faz com reciprocidade. Políticos que cospem no prato que comeram não merecem o respeito dele. Políticos que não têm uma coerência na sua trajetória, que mudam de lado, dizem uma coisa num dia, outra coisa no outro dia, eu não consigo respeitar. Isso não significa, disse o Haddad, que você não possa mudar de opinião, desde que você explique por que está mudando. E aí, diante do que estava acontecendo, ele não tinha outra alternativa senão ficar com o Lula. Lembra que ele é advogado, mas eu tenho que lembrar, Haddad, o Ciro também é. E que não deixaria Lula na mão. Diz ele, concluindo, se o Ciro quer me ofender no seu programa, problema dele, eu não vou me rebaixar ao nível dele. Vamos detalhar um pouco esses pontos? Sobre reciprocidade cuspir no prato que comeu. Para o Haddad, isso faz sentido, porque o Haddad virou prefeito de São Paulo em 2012 com as bênçãos do Lula. Então, para ele, ok. Para o Ciro, isso não se encaixa. Ele nunca precisou do Lula para ser eleito. Nunca. Antes do Lula ser presidente, o Ciro já tinha sido deputado estadual, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, convidado pelo Itamar Franco para ser ministro no momento crítico do Plano Real. E aí depois ele vai em 98 e em 2002 concorrer à presidência contra o Lula, aceita ser ministro da Integração Nacional, fica até 2006, não aceita ser mais, sai deputado federal pelo PSB para ajudar o partido, deputado mais votado proporcionalmente falando do país, fica até 2010, é traído pelo PSB quando Eduardo Campos se acerta com o Lula e não lança candidato a presidente, apoiando então Dilma, mesmo assim o Ciro engoliu tudo ali, opa, vamos lá, vamos apoiar então. E depois, em 2018, novamente candidato contra o PT. Mas quando Haddad fala mudar de lado, falta coerência, porque eles acham que o Ciro agora está... Não, eles sabem, na verdade, né? Eles tentam criar esse argumento para a PTzada defender de que o Ciro agora está atacando
o Lula e o PT. Aí eu fui dar uma checada aqui. Vou deixar os links todos aqui embaixo. Em 2011, disse ele: o governo Fernando Henrique e o governo Lula vivem se dizendo um o oposto do outro. Não é bem verdade, não. Quem era o líder do Fernando Henrique no Senado? Responde o Ciro: Romero Jucá. Quem é o líder do governo Lula no Senado e do governo Dilma no Senado? Responde o Ciro: Romero Jucá. Vá dormir com um barulho desse. 2011. 2016, em entrevista ao programa Timeline Gaúcha desta terça-feira, o pedetista afirmou que a crise política e a econômica são responsabilidade direta do ex-presidente. Abre aspas para o Ciro: Lula é o grande responsável. De um tempo para cá, ele se autorizou a brincar de Deus e está confundindo a República. Lembrando que Dilma ainda era presidente nessa ocasião. Ciro Gomes disse ainda que a nomeação para a Casa Civil faz parte de uma série de bobagens do governo. A mais estúpida delas, segundo ele: o PMDB tem 6 ministérios. O governo Dilma está se aproximando de ser indefensável. 2017. Disse o Ciro ao Globo: Lula resolveu brincar de Deus, botar Michel Temer na linha de sucessão, impor a Dilma sem experiência como presidente, entregar furnas a Eduardo Cunha. Tudo isso Lula sabe que fez. E não dá para você ter uma narrativa dizendo: sou um perseguido político pelos adversários da direita, a serviço dos tucanos. Essa narrativa, disse o Ciro, não se sustenta. E aí acontece a tragédia de 2018, toda essa fraude. Aí, a partir daí, o Ciro, que talvez tinha uma esperança de uma lucidez do PT e do petismo, viu que não dá para esperar mais nada desse povo. E em 31 de outubro de 2018, já depois das eleições, o Ciro disse: manchete da Folha: fomos miseravelmente traídos por Lula. Não farei mais campanha para o PT. Repito, 31 de 10 de 2018. Em 2019, manchete do Estado de Minas Gerais. O link tudo aqui embaixo, gente. Ciro diz que Lula não tem escrúpulo. É um encantador de serpentes. Em 2020, Ciro diz que Lula é líder de falcatruas e tem culpa por situação do Brasil. Bom, sobre 2021 nem trouxe nada porque me parece que a memória dos petistas é só de agora. Ciro Gomes não deixou barato, foi no seu Twitter, nas suas redes sociais e respondeu sobre essa fala do Haddad na conversa com o Bial. Abre aspas para Ciro Gomes neste dia 24 de agosto. Aos puxa-sacos eu entendo, só não os respeito. Tudo que Haddad tem na vida política deve a Lula. Já eu, a ele não devo nada. Por isso sou livre para criticá-lo. Haddad não. Tem que ser bajulador eterno, sempre da turma do amém. Haddad aceitou ser poste. Eu jamais aceitaria. Sua subserviência, incompetência e falta de amor ao país deu a presidência do Brasil ao Bolsonaro. Enquanto eu peço para debater os problemas do Brasil, eles seguem evitando. Não tem projeto, apenas paixão doentia pelo poder. Para obtê-lo, pagam qualquer preço. São capazes de vender a própria honra e a honra do país. Haddad e Lula seguem abraçando bandidos conhecidos e atacando quem os enfrenta de cabeça erguida. Está aí minha missão: livrar o Brasil de Bolsonaro e do lulopetismo corrompido. Seguirei lutando pelo Brasil. Meus amigos, e quem acompanha o Ciro um pouco mais de perto tem visto, ele tem lutado muito. A conclusão que a gente chega é que Haddad, de fato, não deixou o Lula na mão. Preferiu deixar a nação, deixar o país nas mãos de Bolsonaro. Se Haddad tivesse pensado no país mesmo, e o PT também, teria recusado aquele papelão que ele cumpriu. E talvez ele recusando aquilo e colocando todos a par do que estava acontecendo, e o PT não colocando o candidato, ou se decidisse colocar, que fizesse isso de maneira honesta tempos antes, para que Haddad pudesse mostrar as suas ideias, as suas propostas, e não as ideias do Lula, talvez, e só talvez, nós não teríamos chegado ao ponto de eleger Bolsonaro e estarmos aqui hoje ainda discutindo qual é a solução para o país e se ela é uma volta ao passado com Lula que gerou a tragédia do presente. Bom, meus amigos, então é isso. Eu agradeço a todos que estão aqui com a gente no canal. Quem puder, se inscreva, ativa a notificação, curta, compartilhe. Vamos trazer mais gente para o Politizando. Um abraço, até o próximo vídeo.